Shalom, shalom, amados. Mais um dia para buscarmos, pedirmos, para vivermos a vontade de Deus e procurar conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo. Vamos meditar aqui hoje em João, onde nós vemos assim um milagre maravilhoso, mas que há a participação, a liberação, a bondade de alguém inocente que acredita. Então, para que aconteça um milagre, sabe, alguns requisitos são necessários sim. João 6, capítulo 9. Está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Quem disse isso foi um adulto. Interviu um adulto. Jesus disse: digam a todos que se sentem no chão. Então todos se sentaram. Havia muita grama naquele lugar. Estavam ali quase 5.000 homens. Em seguida, Jesus pegou os pães, deu graças a Deus, os repartiu com todos. E fez o mesmo com os peixes, e todos comeram à vontade. Quando já estavam satisfeitos, ele disse aos discípulos: recolha os pedaços que sobraram, a fim de que não se perca nada. Eles ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com o que sobrou dos 5 pães. Os que viram esse milagre de Jesus disseram: de fato, este é o profeta que devia vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que queriam levá-lo à força para o fazerem rei, então voltou sozinho para o monte. Amados, temos muita coisa para meditar nisso aqui. A começar que essa criança, esse menino, né, ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Talvez fosse um adulto, nem lembraria que tinha, talvez quereria guardar, né, porque só tem para mim, vou comer escondido. Por que eu tô falando tudo isso? Talvez não faria nada disso. É pela atitude da criança. A criança, ela não se envergonhou, ela não ficou constrangida. Ela teve a pureza, a simplicidade de fé. Eu tenho aqui 5 pães e 2 peixinhos, né? Mostrou. E aí, muitas vezes, para nós recebermos das bênçãos de Deus, nós temos que ter o coração como de uma criança, que acredita, que está sempre esperançosa. Criança é um bichinho sem vergonha, né? Ele briga. Se você for lá intervir na briga, você vai se dar mal. Porque daqui a pouco, ele vai estar de bem com aquela outra criança. Por causa da pureza, não guardar esse ressentimento. Então, olha só, eram 5.000 homens, porque ainda não se contavam as mulheres, né? Nem as crianças. Eram só 5.000 homens, sendo que poderia ter mais mulheres até e muito mais crianças, não é verdade? Então, comeram e ainda sobraram 12 cestos. Então, o que Deus tem para nós, para nos dar, é abundante. Não é nada pequeno. Eu plantei aqui, eu adoro plantar, e eu pego as sementinhas e vou plantando. Plantei um pezinho de pimentão, aquele pimentão meio quadradinho, grande. A altura do meu pé de pimentão, ele deve estar com meio metro. Ele tem uns 30 pimentõezinhos. Ele é fininho, magrinho. Eu falei, meu Deus, como é que ele vai aguentar? E eu fico olhando, observando aquela beleza, aquele pimentãozinho bebê. E falo, meu Deus, tudo que o senhor faz com abundância. Uma banda de uma laranja. O mamão, quanta semente! É muita semente para poder multiplicar para ninguém, para não faltar para ninguém. Sabe, em tudo de Deus, na criação dele, há abundância. Às vezes nós, não poucas vezes, não nos apercebemos disso. Hoje eu ouvi algumas frases na minha meditação que eu falei a verdade, né? É uma manifestação sobrenatural, né? Um milagre sempre é algo sobrenatural. Ele é antecedido, antes do milagre, a gente vê uma situação assim, que não tem condição de ser revertida. Então, todas as vezes que nós tivermos situações que não tem condição, começa aqui. Como? Se não tinha nada, não tinha dinheiro, né? No olhar natural dos discípulos, não tinha nada. E ali aconteceu, né, o inesperado. Então, quando nós estamos vivendo algo, né, nós temos que deixar nossa mente de lado, parar de pensar, porque pensar demais é estressante e não combina com a fé. Somar, dividir, subtrair, multiplicar. E a nossa tendência
pelo menos a minha, é querer ficar procurando saídas, soluções e achar que eu posso, que eu vou dar conta, que eu consigo. Então, o maior exercício é parar. Porque enquanto nós estamos nessa função, nesse trabalho todo de ficar pensando, as coisas estão acontecendo lá fora. As coisas vão acontecendo, vão se desenvolvendo, porque há um Deus que está no controle de tudo e a gente nem se dá conta. Porque tamanho é o trabalho interior que nós estamos fazendo, humanamente. Não possível, né? A gente resolver, exceto que a gente esteja buscando através do Espírito Santo, não é verdade? Mas aí Deus está conosco. E muitas vezes ele fala, né? Quando a gente está preparado para ouvir, quando a gente quer ouvir, quando a gente tem um relacionamento com ele está sempre falando. E a gente precisa realmente olhar além do natural para nós acreditarmos, para nós acatarmos e para nós sermos surpreendidos. Não totalmente, porque ele já está comunicando, ele está falando, mas para nós colhermos os frutos que a nossa fé nele, né, dada por ele, porque nem a fé é uma coisa que vem de nós, ela tenha frutos. Quando Neemias, né, que ele veio lá no Antigo Testamento para reconstruir os muros, né, que foram derrubados, ele ficou 3 dias caminhando no meio daquela destruição toda. Imagina uma pessoa sozinha para reconstruir em tempo recorde, como foi, né? 52 dias. Confiram lá. Ele andar 3 dias ali, em cima daqueles destroços. Quanta coisa, quanto trabalho que a mente dele pode ter tido, quanto trabalho que ele deve ter tido para poder confiar. Porque o que nós olhamos diante de nós nos impressiona. Às vezes a gente desistir. Imagina o Vale dos Ossos Secos. Osso seco, apodrecido, sem carne nenhuma. Imagina. Então, são situações que nós vivemos que não há nenhuma chance, sabe? Mas uma coisa também que eu quero falar com vocês. Tem uma canção que fala: se ele fizer, ele é Deus, se ele não fizer, ele é Deus, se a porta abrir, ele é Deus, se ela se fechar, ele é Deus. E tem uma outra canção que também fala, né, de uma cantora gospel, né, que ela perdeu o filho, ela fez uma canção, ela disse: o milagre sou eu. Porque ela não teve milagre do filho dela de 19 anos, ele morreu, né? E ela disse: o milagre sou eu. Ela sobreviver àquela dor com a ajuda de Deus, ela superar, ela continuar tocando a vida. Porque milagre, amados, muitas vezes é o que a gente quer, mas Deus dá o que a gente precisa. E há coisas que nós não vamos compreender nessa dimensão, que nós precisaremos da ajuda de Deus, do Espírito Santo, para nós aceitarmos aquilo que nós não podemos modificar. Aceitar com humildade, sem compreender. Eu também tive um filho que partiu. Eu entendo com o que Deus me disse. Aquilo que Deus me disse que ia acontecer, vem acontecendo. Não aconteceu ainda vamos dizer assim, ao meu ver, pode ser até um ver enganoso, porque você, né? Ele disse para mim: eu te darei muito mais filhos. Eu vou levar. Ele me pediu, ele não me tomou, sabe? Ele foi conversando comigo, ele me preparou uma semana. E na hora eu vi tudo. Eu mesma fui dirigindo para o hospital, sabe? Eu consolava as pessoas. Não que eu não tivesse doído. Esse ano ele estaria com 25 anos. Mas então ele falou que me daria filhos. Já me deu muitos filhos, sim, espirituais. Nossa, muitos. Mas eu acho que ele ainda vai me dar muitos ainda em alta escala. E para 25 anos, né? Mas é o tempo dele, não importa. Uma coisa eu posso dizer, que eu me sinto como Josué, pronta para viver coisas vindas de Deus. Porque ele tem me dado palavras de esperança, palavras de renovo, palavras maravilhosas que diante de um vale de ossos secos, é aquilo ali, a palavra de Deus, que é poderosa. Vamos tomar as nossas atitudes, fazer as nossas escolhas, levantar as nossas cabeças, continuar caminhando, movidos por uma palavra de Deus, sabe? Acreditando, crendo naquilo que Deus tem para as nossas vidas. É o propósito dele para cada vida. E não pense que vai ser moleza para ninguém, não. Que é tudo assim, sabe? Mar de rosas. Não, é com luta. Onde abunda o pecado, superabunda a graça, sabe? Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, quanto mais ferido você foi, quanto mais, sabe, triste, quanto mais perda, pode ter certeza, maior vai ser a obra.
Porque quando nós chegamos para falar com as pessoas, se eu for falar com uma pessoa que perdeu o filho, sem ter perdido nenhum filho, talvez a pessoa do outro lado, acho que a maioria delas, não vai. Ah, você não sabe o que eu tô falando, não. Porque isso é natural do ser humano. Agora, quando você fala, eu sei o que você tá sentindo. Sabe quando você quer oferecer uma fruta, uma maçã, você dá para alguém e fala, olha, é uma delícia. Ela é docinha, ela é cítrica, tal, faz um barulhinho, a gente mastiga. Você já comeu? Não, comi não. Ei! Em quem que você vai acreditar? Em quem tá só falando que ela é gostosa, que ela é isso, que é aquilo? Ou alguém que diz assim, não, eu já comi, eu já mastiguei, eu já engoli, eu já peguei nas minhas mãos. É diferente, amados. Então, nós não precisamos sofrer todas as coisas para nós testemunharmos, para nós falarmos para a pessoa. Ei, não é isso, por favor. Mas eu estou dizendo que as suas dores, aquilo que está te doendo, aquilo que está te machucando, aquilo que está te arrasando, é solo fértil para a salvação de vidas. Nada se perde. Mas nós temos que entender, termos como base muitas coisas, que a nossa perfeita felicidade não está aqui. Ainda veremos nessa terra felicidade e alegria, sim, que é a promessa de Deus. Mas a alegria perfeita, perene, não é aqui, amados. Mas aí você precisa acreditar que você é eterno. Que você não é só essa dimensão aqui. Que você tem um pai que te ama apaixonadamente. Não por mérito nosso. Porque a essência dele é amor, a natureza dele é amor. E a nossa natureza também é amor. Ele nos fez a imagem e semelhança dele. Amém? Antes de você sair aí, curte. Deixa um emojizinho. Isso é importantíssimo para o canal. Conto com a sua ajuda. E desde já agradeço em nome de Jesus. E agora vamos orar. Deixa aí seu pedido de oração. Observe também os pedidos que estão sendo feitos. O mais abençoado por orar por alguém somos nós mesmos. Às vezes aquilo nem vai acontecer. Nem é. Sabe? Ou até mesmo porque a gente não vai orar falando, Deus, faça isso, faça aquilo. Eu aprendi que a principal coisa que a gente pede por alguém é libertação, é salvação, sabe? É ter uma comunhão com Deus, né? E talvez a gente espere que determinadas coisas para aquela pessoa aconteça e não vai acontecer. Mas nós que estamos orando, seremos abençoados. Então, nem que seja por interesse próprio, ore pelos outros, sabe? Porque a oração é poder. Amém? Papaizinho lindo, santo, justo, fiel, amado das nossas almas, sem quem nós não podemos viver. É loucura viver sem ti, sem a tua presença, sem conhecer a tua vontade, sem conhecer a tua palavra, sem conhecer a sua natureza, Deus, sem estar junto contigo, sem se permitir ser abraçado por ti, Deus. Oh, Pai, como tu és precioso, Senhor. Eu quero apresentar mais uma vez cada pessoa neste dia, Deus, nas tuas mãos, oh Deus. Te pedindo, Deus, que o maior presente que cada um de nós pode receber é te conhecer e prosseguir te conhecendo, Deus. É conhecer a tua vontade, que é perfeita, boa e agradável, receber tua graça para vivê-la, Deus. Isso é a maior felicidade aqui na face da terra, Deus. E depois nós continuaremos eternamente do seu lado sendo felizes. Aleluias. Mas toma cada um, Deus. Tudo isso que eu falo só pode ser selado no coração e ter crédito, Deus, se o teu Santo Espírito o fizer. Isso eu te peço em nome de Jesus, ó Pai. O Senhor conhece as necessidades de cada pessoa que está aqui, Deus, em qualquer tempo que seja. Hoje, ou daqui 1 ano, daqui 2 anos. É contigo, Deus, não é comigo. A palavra foi liberada, Deus. E as bênçãos, a direção, a fé, é tudo contigo. A salvação, a libertação, Deus. Toma cada um, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Até o próximo vídeo. Um beijo no seu coração.